Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma quinta-feira nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus. É importante você nos ouvir até o fim, porque o assunto hoje é a respeito de um erro que está por toda parte ultimamente. Muitas igrejas têm ensinado, pastores, bispos, têm ensinado que Deus quer que você fique rico, que as pessoas fiquem ricas, que elas prosperem, que elas conquistem bens materiais. Muitas igrejas têm ensinado isso, têm usado a Bíblia, especialmente passagens lá do Velho Testamento que diz respeito só a Israel, para colocar na cabeça das pessoas que elas têm que conquistar, que elas têm que prosperar, porque se elas não prosperarem, é porque o demônio está com elas, é porque elas não estão com Deus, ou porque elas estão sendo reprovadas por Deus. Talvez você já entrou numa igreja que o pastor estava pregando isso. Talvez você já ligou a televisão e viu algum pastor pregando isso na televisão. É normal você ver hoje coisas do tipo congresso empresarial, congresso para o sucesso, reunião dos vencedores, reunião para o sucesso financeiro, nação dos 318. O que tem a ver os 318 lá de Abraão com a igreja? O que tem a ver? Não é verdade? É fogueira santa das grandezas de Deus. E por aí vai. Uma série de coisas. E não é uma denominação só que tem feito isso. Mas agora eu pergunto. Se está escrito na Bíblia, se Jesus está dizendo, não ajunteis tesouro na terra, Jesus está dizendo, não ajunteis tesouro na terra. Isso está escrito em Mateus 6,19. Se está escrito que nós não trouxemos nada para este mundo e não vamos levar nada deste mundo material, que os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, porque que muitos ainda usam a Bíblia, usam o Velho Testamento, passagens que Deus disse para a nação terrena de Israel, da qual haveria de nascer o Salvador. Por que muitos ainda continuam colocando isso na cabeça das pessoas? É o que nós vamos falar nesses trechos desses vídeos a seguir. E eu já te adianto. Primeiro, porque eles fazem isso porque são avarentos. Amam o dinheiro e jamais se fartam dele. E segundo, porque sabem que as pessoas também são avarentas. E as pessoas não querem ler a Bíblia. Elas não querem conhecer a palavra de Deus. Elas não querem. Quando a pessoa coloca, você pode ter certeza, quando a pessoa coloca o coração só em Jesus e começa a ler a Bíblia com fé, com amor ao Senhor Jesus e aceita o que está escrito aqui, porque muitos leem e não aceitam o que está escrito aqui. Quando a pessoa começa a ler com o coração em Jesus, aberto só para o Senhor, então a pessoa jamais ela vai querer ficar rica aqui nessa terra. Se temos com que nos cobrirmos, nos vestir, e se temos sustento, com isso estejamos contentes. Muitas pessoas hoje não leem a Bíblia, muitas pessoas não têm tempo para orar, porque trabalham de sol a sol. A pessoa, ela trabalha tanto que ela não tem tempo para ler a Bíblia.
Não tem tempo para orar. E muitos não têm tempo para ir na igreja. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que parar de trabalhar, não. Até porque a palavra de Deus nos manda trabalhar. Mas existe uma diferença de você trabalhar para honrar a Deus com seu serviço e ser contente com o que você tem, e você ficar naquela ganância, querendo ficar rico, exigindo de Deus. Existem líderes religiosos aí que pegam a Bíblia, jogam no chão, dizem que vão rasgar a Bíblia se Deus não responder. Existem líderes religiosos que são tão soberbos e atrevidos. Na verdade, eu acredito que eles não são nem atrevidos com Deus. Eles nem creem em Deus. Se fazem isso, eles nem creem na palavra de Deus. Eles querem dinheiro mesmo. Eles chegam ao ponto de dizer assim: ó Deus, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor é obrigado a me abençoar. Eu já vi líder falando isso. Como é que pode? Você que está me ouvindo aí, você tem coragem de chegar para o seu pai, para sua mãe e dizer assim: ó mãe, a senhora é obrigada a me dar isso. Olha, a gente não faz isso nem com o pai e a mãe da gente. Nós vamos fazer isso com Deus? Chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, eu estou revoltado contra essa situação, o Senhor é obrigado. Não, Deus não vai nem ouvir. Deus não vai nem ouvir uma oração como essa. Nós temos que nos humilhar, suplicar a Deus as suas bênçãos, pedir o que nós precisamos. E Deus sabe se o que nós estamos pedindo, nós estamos realmente precisando. Mas com humildade, né? Com temor. Mas existem muitos aí que são arrogantes, soberbos, que ficam ensinando para o povo que eles têm que ficar ricos. Ouça esses 2 trechos dessa palavra e tire suas conclusões, meu irmão, minha irmã. Pois bem, veja o que está escrito aí em Mateus capítulo 6, 19. Preste bastante atenção, porque estas palavras aí não são minhas palavras, ou de algum pastor qualquer, ou de algum bispo, de um católico, de um evangélico. São as palavras do próprio Senhor Jesus. Veja o que ele está ordenando. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu pergunto para vocês que estão aqui nesta noite. Não precisa responder, não. É uma pergunta só para refletir. Vocês estão vendo aí Jesus dizer o quê? Claramente: não ajunteis tesouro na terra. Como é que então você liga a televisão hoje e você vê homens falando para as pessoas com a Bíblia na mão que elas têm que ficar ricas, que elas têm que ajuntar tesouros na terra? Por que você vê um monte de pessoas em supostas igrejas contando testemunho que ficaram ricas ao ir para a igreja e darem oferta na igreja? Se Jesus está dizendo claramente: não ajunteis tesouro na terra, por que há homens que se denominam pastores, apóstolos, bispos, que andam ensinando para as pessoas nas rádios, nas televisões, nas igrejas,
que elas têm que ficar ricas e que é da vontade de Deus que elas ficam ricas. Por quê? Se Jesus está dizendo claramente aqui, não ajunteis tesouro na terra. Vamos lá, vamos ver mais um. Agora é Jesus através do apóstolo Paulo dizendo em 1 Timóteo 6,9. Vamos ler só esse versículo. 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Ou seja, todas as Bíblias não têm esse versículo, não tem essas palavras de Deus. Por que que pessoas, supostos pastores, têm usado a Bíblia para dizer para as pessoas que Deus quer que elas fiquem ricas? Que Deus quer que elas fiquem ricas. Por quê? Por quê? Se está escrito. Eu vou reformular a pergunta. Por que que as pessoas ainda vão atrás e procurar e pedir oração para homens que usam a Bíblia, mas não creem na Bíblia e estão contra a Bíblia? Hoje você vê muita propaganda nas rádios, nas televisões, de porta em porta, congresso empresarial, congresso para o sucesso financeiro, fogueira santa e outras coisas mais, dizendo para as pessoas que elas têm que sacrificar para Deus fazer elas ricas. Mas Jesus não disse, não ajunteis tesouro na terra? Não está escrito aqui que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço? Não está escrito? Eu só tenho uma resposta para isso. Tanto esses que pregam estas coisas, não creem em Jesus e não têm parte com Jesus, quanto aqueles que vivem a encher suas igrejas. Não querem nada com Jesus, não querem ler a Bíblia, não querem conhecer a Deus. Tanto os pastores, entre aspas, que pregam, ajuntai tesouro na terra, ajuntai tesouro na terra, fiquem ricos, porque nós estamos ficando ricos também, porque Deus é conosco. Tanto esses pastores não creem na Bíblia, estão contra Deus, são avarentos, gananciosos, como as pessoas que os seguem também, são avarentas também. Agora vamos ler lá em Colossenses, o terceiro testemunho. Nós vimos 2 testemunhos da verdade. Vamos ver Colossenses 3. É Colossenses 3, não é 2 não, 3. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Amém? Veja que a palavra de Deus é mais enfática, é mais clara. Ela diz para não ajuntar tesouro na terra, para não querer ficar rico. E ela diz claramente para pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Como que uma pessoa vai pensar nas coisas que são do alto se ela está preocupada só em trabalhar e juntar dinheiro para dar tudo de oferta lá que o pastor está pedindo, distribuindo envelope todo dia, gastando 1 hora só falando de oferta para fazer as pessoas darem, para eles ficarem ricos? Como que essas pessoas vão pensar na volta de Jesus? Pensar nas coisas que são do alto, se elas querem conquistar e prosperar aqui nessa terra? Elas não creem no céu. Elas não creem que Jesus morreu para dar a vida eterna para elas. E estes falsos profetas, eles usam o Velho Testamento, coisas que Deus disse para a nação de Israel, para o povo de Israel,
eles tomam para si. Mas como disse o apóstolo Pedro, o apóstolo Judas, a sua perdição, a sua ruína não vai tardar, porque Deus há de julgar eles. Deus há de julgar. Todos esses que fazem com que o caminho da verdade seja blasfemado. Para terminar, você pode ter certeza que os verdadeiros pastores de Deus estão escondidos por esse mundo. E as verdadeiras igrejas de Jesus, abertas por Jesus, estão bem escondidas por aí. Essas igrejas, esses pastores vão ser vistos somente pelas ovelhas do Senhor Jesus, aqueles a quem Jesus chamar. Porque as grandes multidões vão continuar seguindo os avarentos, porque as grandes multidões são avarentas também. Vão continuar buscando ficarem ricos, a juntar tesouros na terra. E o pior é que uma minoria vai conseguir juntar tesouro na terra e a grande maioria vai perecer, não vai conseguir juntar tesouro na terra, ainda vai para o inferno. Porque não quiseram o céu. Amém? Graças a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 29. Evangelho de São Lucas 12, 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes. Olha o que Jesus está dizendo aí, hein? Está escrito isso aí? Olha aí. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega o quê? Ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Veja que Jesus, pelo visto, sempre falava isso. Ele sempre deixava claro: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Talvez seja por isso que logo no início da igreja, os cristãos vendiam suas propriedades, vendiam tudo, entregavam para os apóstolos e eles distribuíam aquilo ali para que ninguém passasse fome. Eles faziam isso não porque queriam prosperar, pelo contrário, porque eles não queriam ter nada nesse mundo. Veja que Jesus diz que todas estas coisas as nações do mundo buscam. O que as nações, as pessoas do mundo inteiro buscam? Poder, sucesso financeiro, ter bastante dinheiro no banco e no bolso. É isso que as pessoas buscam ter. Mas o verdadeiro seguidor do Senhor Jesus, ele quer ter bolsas que não envelhecem no céu, na onde não chega ladrão, aonde não chega ladrão. Por que nós nos assustamos quando nós vemos tanto roubo nesse mundo hoje? Por que
que as pessoas se assustam, os cristãos se assustam ao ver tanto roubo. Se Jesus disse que aqui na terra o ladrão elimina e rouba, o ladrão rouba mesmo. A terra é lugar de ladrões. É lugar de ladrão. E uma vez que nós sabemos que a qualquer momento Deus pode nos chamar, seja pelo arrebatamento, seja pelos anjos, por que então nós vamos colocar o nosso coração em bens materiais, em casas, carros, roupas, pertences? Você sabe que muitas pessoas têm mundos e fundos e elas sempre querem mais, porque aquele que ama o dinheiro nunca se farta dele, aquele que ama as coisas materiais nunca se fartam delas. Você pode ver que a pessoa nesse mundo que não tem Jesus, não conhece Jesus, às vezes ele está andando a pé, ele está insatisfeito. Aí ele luta para conseguir uma bicicleta. Aí ele consegue uma bicicleta e aí ele continua insatisfeito. Ele já não quer a bicicleta, então ele luta para conseguir um carro. Mas quando ele consegue um carro, aquele carro logo não o satisfaz mais, ele quer um carro melhor. E depois ele quer 2. E depois ele quer um avião. Ele sempre quer mais. A pessoa que ama o dinheiro, a pessoa que é avarenta, a pessoa que é de Jesus, ela se contenta com o que tem. Ela entende que Deus nos dá, nos acrescenta o que Ele quer. O apóstolo Paulo fala lá em Timóteo: se temos o que vestir, o que comer, com isso estejamos contentes. Mas infelizmente hoje, muitos lugares, muitas casas que têm um nome de igreja e tem um homem na frente com a Bíblia na mão que tem o nome de bispo ou pastor, ao invés de ensinar estas coisas, eles ensinam para as pessoas o quê? Você tem que ser um vencedor, tem que conquistar bens materiais para mostrar a grandeza de Deus para as pessoas. Ora, se for assim, o que dizer dos ricos que são ateus, que não creem em Deus? Das pessoas que conseguem mundos e fundos sem fazer uma oração? Que conquistam fama, sucesso? Quantos jogadores de futebol que são ricos e não creem em Deus? Às vezes servem até Satanás. Muitos falsos profetas hoje, eles querendo enriquecerem, sendo avarentos, eles atraem pessoas avarentas e ali parece ser uma igreja, mas não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Eles nunca vão ler, essas igrejas que estão na televisão, nunca vão ler um texto desse para as pessoas. Se lerem, eles vão torcer astutamente o que está escrito aqui. Eles até vão dizer: vendei tudo, está vendo? Jesus mandou vender tudo, mas ele está dizendo: dá esmolas, dá esmola para os que não têm nada. Jesus não está dizendo para vender tudo e colocar dentro de um envelope e entregar no altar de igrejas riquíssimas, que tem até canal de televisão, igrejas e pastores riquíssimos que já têm de tudo. Não, ele está mandando dar esmola, vendei tudo e dar esmola. É isso que Jesus está mandando. Ele mandou para os seus discípulos. O apóstolo Pedro mesmo, Tiago, João, André, eles foram os primeiros apóstolos. Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Estes homens, eles tinham
no seu serviço, eles trabalhavam pescando, às vezes trabalhavam a noite inteira. Pedro, Tiago, André, João, Zebedeu, eles ficavam ali no Mar da Galileia, às vezes trabalhando a noite inteira para sustentar suas famílias. Pedro era um homem casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Eles trabalhavam, eles ganhavam o seu dinheiro honestamente. Mas o dia que Jesus disse, vinde após mim, porque Jesus precisava deles, eles abandonaram a rede, abandonaram o trabalho, abandonaram tudo para seguir Jesus. E nunca faltou nada para eles. Um dia Jesus mandou eles irem sem levar dinheiro. E Jesus perguntou para eles, uma vez, um tempo depois, quando vos mandei sem nada, vos faltou alguma coisa? Eles, não, Senhor, não faltou. Porque o pão nosso de cada dia é Deus que nos dá, não é o nosso esforço. Quando Pedro, Tiago, João, André, Zebedeu, quando eles levantavam de madrugada ou passavam a noite toda trabalhando para conseguir vender, pescar os peixes para vender, para conseguir o dinheiro, eles conseguiam. Mas quando eles largaram tudo também para servir Jesus, eles não passaram fome. Não faltou nada para eles, que eles precisavam. Como está escrito aqui, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, muitos hoje têm buscado o reino do mundo, têm pensado nas coisas aqui dessa terra, têm se deixado levar pela avareza, pela cobiça, e não estão contentes com o que têm. Mas nós devemos nos contentar com o que nós temos. Não queira ficar rico, meu irmão, minha irmã, não queira ficar rico não. Eu não quero ficar rico não, nunca. Eu não quero ter um carro, eu não quero ter uma moto, eu já não tenho, não quero ter. Quero ter nada nessa terra. Amém? Não queira enriquecer aqui nesse mundo não. Graças a Deus. Amém?